10 da manhã, 8 minutos, uma excelente manhã de sábado aqui pela Voluntários FM. Tá começando mais um programa do Bruno. E o meu convidado de hoje, para quem já viu o anúncio, né? Quem está assistindo a live já sabe muito bem quem é. Mas é um cara que tem um vozeirão, fala muito bem e que seria um grande locutor com vocês, Johnny Monteiro. Bom dia, Johnny. Tudo bom, meu amigo? Bom dia, Bruno. Olha o vozeirão. Peraí, de novo. Olha o vozeirão do homem. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. Cara, é um prazer imenso pra mim estar aqui nesse programa. Eu que sou fã, todo sábado, tô lá na minha rocinha acompanhando as grandes personalidades que passam por esse programa. É bom demais, né? Saber as novidades, o segredo do povo que a gente gosta, né? É verdade, Johnny. Eu queria te agradecer demais por ter aceito o convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito, é meu amigo, e a gente sempre conversa aqui, só que de outra maneira, com as questões do sindicato, o Sindicep, você que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Oricuri, é professor, e a gente tem sempre trazido dentro do jornal as pautas relacionadas ao assunto dos servidores. Hoje é diferente, não é? É verdade, a gente sempre vem aqui, né? Eu acho que eu sou um dos caras que mais dá entrevista aqui para você na Rádio Voluntários, nesses 20 anos que a gente trabalha no sindicato e defende os servidores municipais, e a gente está sempre falando dessa pauta, né? Mas hoje é uma coisa mais light, é mais a história do Johnny Monteiro, né? Desde que nasceu até agora. Ô Johnny, você, para quem não sabe, é sul-mato-grossense, você não é oricuriense de nascença, é de coração, assim como eu. Mas você nasceu no Mato Grosso do Sul, não é isso? Sim, Mato Grosso do Sul, lá na cidade de Dourados. É uma cidade bem grande, é tipo maior que Petrolina, né? Então, nossa. Dourados, eu tive a oportunidade de voltar lá várias vezes, mas é um centro universitário, né? Praticamente a capital é Campo Grande, tem muitas universidades, mas Dourados, como é central, como Oricuri, geograficamente central lá na região, e lá é um centro universitário, vem gente de todo lado estudar, a gente respira conhecimento ali. É um lugar muito desenvolvido, legal. Não falta emprego, é realmente bacana. Você vai frequentemente lá, tem parentes? Sim, a família da minha mãe é toda de lá. Então você vê que meu pai saiu aqui de Bodocó, foi para São Paulo, foi para o Mato Grosso do Sul e lá, passando em frente a uma igreja, conheceu a minha mãe e se apaixonou na hora. É sério? Aí saiu esse casamento lá e eu nasci lá. Caramba, então teu pai saiu de Bodocó, foi para São Paulo, Mato Grosso do Sul, foi lá onde tudo começou. Verdade, ele saiu de Bodocó e foi para Araripina a pé. Peraí, como assim, a pé? Seu Raimundo Monteiro, meu pai, tenho muito orgulho. Seu pai que nos deixou nesse ano já, por conta da Covid, né, 80 anos. E aí, meu pai, meu herói, né? Um cara que eu admiro muito, tive a honra de conviver por muitos anos com ele e aprendi muito. Ele era um cara do exemplo. Ele dava exemplo, era um bom ser humano, fazia o bem sem olhar quem, né? E aí ele, adolescente, naquela época todo mundo ia para São Paulo ganhar a vida, né? Sim. E aí ele teve essa ideia de ir, não tinha dinheiro, foi para Araripina. Araripina naquela época, nos anos 60, já era um centro, né? Já era desenvolvido. E ali tinha uns pau de arara que saía para São Paulo e ele foi uma das pessoas que foi para lá trabalhar de pedreiro. Ele saiu a pé de Bodocó, diretamente, passou o quê? 2 dias, 3 dias? Como foi a caminhada? Ele te contou já? Chegou a te contar na época? Ele ia, disse que chupando joá pela... pela sombra. Por dentro, pela sombra. Não tinha asfalto, né? Mas ele chegou em São Paulo e lá em São Paulo ele... conseguiu lá uma ajuda lá das pessoas e conseguiram encontrar o irmão, que já era pedreiro lá, e eles trabalharam muito. Até que São Paulo, naquela época, estava em expansão e desenvolvimento. Praticamente todos os brasileiros iam para lá conseguir emprego, né? E aqui ele decidiu ir para um lugar mais avançado, mais tranquilo, né? E aí ele escolheu essa cidade e lá ele, passando em frente a uma igreja, né? A minha mãe estava lá sentadinha, imagina aí, 17 anos. Legal, cara. E aí se apaixonou e aí nasceu Johnny Monteiro. Johnny Monteiro. Você é o mais velho? É o mais velho de 5. De 5. Eu tenho minhas irmãs Dioneia, Giane e Dionei, que mora hoje em Araripina e é locutor de rádio. Dionei é muito conhecido aqui. Muita gente até confunde. Vem cá, mas aquele cara do sindicato não é o locutor? Não é o locutor. O locutor é o irmão dele, é Dionei, que fez muito sucesso na Rádio Cultura FM. Foi um locutor que eu assistia muito e adorava. Hoje está em Araripina. E Johnny, você viveu até quantos anos
na cidade de Dourados, no Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Dourados eu só nasci lá, né? Só nasceu. Passei poucos meses lá e a gente voltou para São Paulo, onde meu pai tinha mais oportunidades de emprego. Uhum. E lá em São Paulo foi que a gente se estabeleceu lá. Eu fiquei lá até uns 7 anos de idade, até vir para Uricuri, no ano de 83. 83. Agora foi um período bem difícil, porque lá em São Paulo, meu pai tinha uns 30 anos de idade, minha mãe tinha aí 17, 18 anos, e ali eu fui acometido por uma doença, né, parasitória, chamada de mal de Simioto. É uma doença rara que acomete as crianças, os bebês, e raramente escapa da morte, né? E quais são os sintomas? O que é que causa essa doença? É uma intolerância à lactose, materno e de vaca. Você imagina. Caramba. Como é que minha mãe ia me alimentar, né? Se não podia nem do leite da mãe, nem os outros leites, né? Isso, aí procurou desesperadamente os hospitais lá de São Paulo, mas aí os médicos diziam que não tinha jeito. Você imagina, para uma mãe de 17 anos, primeiro filho, o desespero daquela família ali, dos meus pais. E aí bateu nas portas dos hospitais e os médicos diziam que não tinha jeito. O negócio era esperar o pior acontecer, né? E aí eu... Foi desenganado, essa situação ficou... Desenganado pelos médicos, como pelos chama, médicos, né? E aí, meu pai ali, naquele desespero, ele acabou vendendo a nossa casa, a casa da família, e procurou um hospital particular. E o médico mesmo particular, ele dizia que era muito difícil, ia tentar uma alternativa, um tratamento alternativo, que poderia funcionar ou não. E aí meu pai assina aqueles termos de responsabilidade, aquele desespero todo, e eles aplicam a medicação muito cara, porque eu não lembro que eu tinha 1 ano de idade, né? Mas a minha mãe disse que teve que vender a nossa casa para fazer esse tratamento. Então você imagina na minha cabeça o que significa isso daí. E aí aplicou aquela medicação e... Eu sou um milagre, eu acredito em milagre por conta disso, né? Mas aí, como foi que resolveu? Você conseguiu se alimentar de que maneira? Através de que maneira? Esse tratamento alternativo que esse hospital ofereceu, o médico aplicou essa medicação por alguns dias e ele dizia assim, se reagir, beleza, se não reagir, é morte. E ali eu senti a presença de Deus ali. Botou a mão, esse cara não, esse é meu. E aí, meu amigo, como é que eu vou explicar isso, né? Milagre. Porque os próprios médicos, eles contaram para os meus pais que realmente foi um milagre. Porque as crianças que tinham essa doença, mal de Simioto, realmente elas faleciam. Era uma coisa terrível. Mas eu tô aqui, né? E a sequela que essa doença traz, depois de adulto, eu já pesquisei bastante sobre isso. Essa doença não é reconhecida pela literatura científica, médica. E aí ela deixa má formação cerebral e retardo mental, né? Então por isso que eu acho que foi um milagre, porque tô tranquilo, tô com a cabeça boa. Tá com a cabeça ótima, se tornou professor. Você sempre quis ser professor? Não, eu queria ser médico. Eu queria ser médico por conta dessa história que eu escutava da minha mãe, dos meus pais, que os médicos me abandonaram, né? Me desistiram de mim, na verdade. E aí aconteceu esse milagre de eu estar vivo hoje, e aí eu queria retribuir, né? Então eu estudava para ser médico, para poder retribuir e tratar as outras pessoas, né? Salvar outras pessoas. Mas aí como não tinha dinheiro e ainda não tenho, né? Porque a faculdade de medicina é muito cara, eu fiquei aqui em Uricuri fazendo ensino médio. Eu fiz o agropecuário lá na Escola Fernando Bezerra, eu fiz o magistério aqui no Minervino, eu fiz o científico lá em Dourados, na escola estadual de lá. 3 ensino médio, porque a gente não tinha recurso para pagar a faculdade. Eu vim cursar a faculdade já agora em 2000, porque era um programa da Universidade de Pernambuco, grátis. E aí eu fiz pedagogia e fiz a pós-graduação em educação ambiental, que é a área que eu mais me identifico, é a natureza. Você viveu a juventude aqui em Uricuri naquela época em que hoje se tem muito mais opções de fazer uma faculdade, de progredir nos estudos. Então, você estava com a cabeça aquecida, querendo estudar, querendo fazer faculdade, olhava para um canto, olhava para o outro e não via tantas opções. Como era aquele período da tua juventude e os outros jovens assim como você da época? Nossa, era muita pressão, porque a gente estava terminando o ensino médio ali e a gente ia fazer o quê? A família não tem dinheiro para mandar para Recife, acho que Petrolina nem tinha ainda, era Ceará e outros estados e não tinha
infelizmente, se perdeu essa geração que poderia estar formada hoje ajudando a população, e infelizmente a gente não teve essa oportunidade por falta de opções. Mas hoje está muito, muito fácil, né? Quando eu vejo cursos superiores aí batendo na porta dos estudantes, o estudante dizendo não, né? Então vocês que têm essa oportunidade, vá cursar a universidade. Não é nem a questão de melhor salário lá no emprego, é a questão da cabeça. Você que vive aquele mundo universitário, você expande a sua mente, você faz uma leitura de mundo muito melhor do que quem não teve essa oportunidade. Agora, uma coisa interessante, Bruno, seu Raimundo Monteiro, meu pai, ele nunca foi numa escola. Ele aprendeu ler, escrever e contar sozinho, né? Então, autodidata. Nossa. Então, um cara que realmente tem toda a minha admiração por ele ter... Lógico, ele pegou um ônibus lá em São Paulo errado, né? Pegou pela cor e foi parar no fim do mundo. Aí teve que voltar a pé para casa, né? De madrugada, passando aqueles riscos lá da violência de São Paulo. Então, a partir daí, ele bateu o pé e disse, agora eu vou aprender a ler para eu saber pegar o ônibus. E aprendeu sozinho. Aprendeu. Muito bom em história e geografia do mundo. Morou na Argentina, Paraguai, Chile. Viajou, é um cidadão... Ainda viajou muito, Com certeza, ele gostava de viajar. E você também gosta de viajar? Puxou o pai? Eu sou mais caseiro. Eu soube que você se perdeu em um aeroporto. Como foi essa história aí? Isso foi... Foi no aeroporto ou foi na cidade? Como foi? Foi no aeroporto, foi em São Paulo. A gente saiu de van aqui de Oricuri lá para Recife. De lá pegamos o aviãozão. Primeira vez? Primeira vez de avião. Coração na mão. Cheguei surdo lá, porque o avião tem um barulho que deixa o cabo surdo. E aí, você imagina sair aqui 30 e tantos graus e chegar lá com 2 graus de frio, né? Foi um choque térmico terrível. E lá eu fiquei loando pelo aeroporto lá sem saber o que fazer, né? E aí eu fiquei parado numa fila, num portão errado, olha, cara. Eita. Daqui a pouco eu escutei meu nome, atenção, Johnny Monteiro, última chamada. Aí eu, eita, caramba. Aí eu procurei uma moça, a moça, chama aquela. Corre naquela, a outra me pegou pelo braço, eu correndo pelo aeroporto e a gente disparado, chegamos lá na Polícia Federal. Você imagina, o cara passa naquela portinha, Sim. Aí apitou, cara. Aí ele disse, venha, tira o cinto. Aí apitou de novo, aí vamos procurar na bolsa. Aí a Tem moça, alguma coisa aí? A moça, não, estão chamando ele lá no avião, o avião já vai sair. Aí o agente federal disse, não, então vai. Aí eu saí correndo pelos corredorzinhos subindo. Você imagina quando eu cheguei na porta do avião, a aeromoça não deu bom dia, cara. Sério? Quando eu chego lá dentro do avião, a minha poltrona era a última, lá no fundo. E eu saí naquele corredor com... Todo mundo te olhando. Tu é doido, uns 300 pessoas querendo me matar ali, atrasando a vida do pessoal, mas foi muito hilário pra eu aprender, né? Aprender a não ficar perdendo tempo. Mas é assim, a gente só aprende com os erros, Johnny. Eu queria voltar de novo, você contou essa história bem legal, mas eu queria voltar... A tua juventude, infância aqui em Oricuri, tu sempre viveu ali nas proximidades da 15 de novembro, por ali. Rua Padre Cícero. Rua Padre Cícero, é o teu trecho, né? Você foi comerciante lá, você trabalhou com comércio, conta aí essa história. Sim, quando eu voltei do Mato Grosso do Sul, em 95, 96, eu trouxe R$300 de lá. Isso em 96 por aí. Era um dinheirão, né? Era uns R$3.000 hoje. Um dinheirão. Aí eu disse, eu vou montar um comércio. Meu pai foi comerciante a vida toda, eu disse, eu vou seguir o exemplo do meu pai, vou abrir um comércio. Aí peguei umas tábuas que tinha lá no quintal, fiz umas prateleiras, e aí meu pai disse, não, pode usar minha garagem aí, eu boto o carro na rua. E aí eu fiquei ali com aquele comércio e progrediu, 17 anos, comerciante, melhorei de vida, tinha um dinheirinho para curtir a juventude, né, a adolescência, e ali era bom demais. Mas eu sempre levei uma vida muito, muito humilde. Mas no comércio você não quis seguir, não, né? Você na área comercial você nunca pensou em levar em frente? Não, eu estava prejudicando, né? Porque eu já era o... Eu digo assim, em outros setores do comércio, você nunca pensou assim... Não. Poxa, eu quero voltar a ser comerciante, quero... você ser o próprio patrão, né? Aquele sonho, né? Só que nem sempre ser próprio patrão é bom. Tem, né? Gente que diz, eu já ouvi muita gente falar isso. Você tem despesas, você tem que cumprir com certas coisas e às vezes não dá. E eu não consegui. Eu estava no sindicato, já era presidente do Sindicep, tinha muita coisa para fazer, a gente estava iniciando aquele trabalho. Eu era professor aqui na escola José Coriolano também. E aí eu tinha a faculdade à noite. Sim. E ainda tinha um comércio para abrir, cara. E cuidar daquele mercadinho que estava em expansão, aí não dava. Infelizmente eu tive que optar, e aí eu cortei o que era meu, né? Não podia nem cortar a faculdade, nem
trabalho de professor e nem um sindicato. Então vamos cortar o comércio para arrumar mais um tempinho para poder dormir. Você estudou aonde? Estudei aqui no Minervino, magistério, aqui no Doindilho, eu fiz o primário na época, né? E o Fernando Bezerra, o quinto ou oitavo é até o ensino médio. Você chegou a ocupar algum cargo, presidente de sala, de grêmio? Sim, naquela época tinha muito isso. E eu queria até aproveitar para incentivar os estudantes, cara. Grêmio estudantil é muito importante. Demais. O Grêmio estudantil é o órgão que representa o aluno dentro da escola. E na nossa época, anos 80, anos 90, tinha muito Grêmio estudantil. Era até disputa, tinha até eleição, cara. E eu como era um aluno quietinho, né? Ele sempre... Não, aquele lá é nosso representante. Sobra pro quietinho. Isso, você pode observar que tem o cara popular da escola, aquele cara que é bom no esporte... Tem o bonitinho, né? Tem todos os nichos ali, né? Mas todo mundo ali quer o quietinho para ser o representante. E eu era o cara que apresentava os trabalhos, que era o queridinho dos professores, e aí pronto, esse cara é nosso representante. E eu, representante de sala praticamente todo ano. Aí teve um cara que me descobriu, Charles Coriolano. Grande Charles. Ele era do Grêmio lá da escola Fernando Bezerra, e disse, cara, esse menino aqui dava para vir para nossa diretoria. Aí me convidou, eu fui. Você pode ver que lá na quadra do Fernando Bezerra tem o nome Grêmio Estudantil. A gente ajudou também a construir aquilo tudo. Isso foi em que ano? Tá com tempo demais, 92 por aí. 92, 90, né? De 90 a 92. Não, perdão, eu lembro da cobertura da quadra que teve a participação de outro Grêmio Estudantil. Então já foi pós vocês. Vocês foi na construção da quadra, né? Isso, anos 90 por aí. Certo. Ali só quadra, a cobertura já foi depois, com uma nova galera, né? Isso. E aí eu fui pro Minervino depois, já tinha aquela coisa de representante, né, de estudantil. E lá no Grêmio a gente formou um grupo, né, um grupo muito bom. A escola deu todo apoio na época e tivemos ali o primeiro presidente do Grêmio foi Antônio Ribeiro, né, que foi até candidato a vereador aí, e eu fui o segundo presidente do Grêmio Estudantil lá. E lá a galera lembra até hoje das atividades que a gente fez, né, movimentando, pra Semana da Cultura, da Arte, fizemos lá o Garota Estudantil e o Garoto Estudantil, lembra? Para escolher o garoto mais bonito da escola, a garota... movimentar. Essa juventude de hoje não sabe o que era bom. Era muito bom naquela época. Fizemos lá o desfile. Eu já fui um pouco depois, mas já era bom também, ainda era bom. Era o desfile dos professores, né? Os professores desfilando ali para ser no mês de outubro, né? E aí a galera ficava muito animada, cara, porque a vida não é só estudar, né? Não, A escola, ela tem que ser um ambiente vibrante, né? Sim, e o Grêmio faz esse papel. Nem você sempre socializar com todo mundo. Com certeza. Eu fui presidente do Grêmio do Industrial também, do Fernando Bezerra. Só que eu fui diferente, eu era meio que bagunceiro, né? Mas eu tinha lá minhas amizades, o pessoal viu que eu era muito comunicativo e tal. E me tornei presidente do Grêmio em 2005, na época que o professor Jonas tinha acabado de assumir a direção da escola. Em 2005 eu fui presidente também. Fechei com chave de ouro lá meus estudos lá no Fernando Bezerra, mas é uma experiência fantástica, sensacional, não é? Sensacional. Ô Johnny, e você ingressou no serviço público em que ano? O concurso que você fez foi quem era o prefeito na época? Conta aí pra gente. Cara, foi bem intenso esse tempo aí, porque você imagina que em 97 eu estava me formando em magistério, né? Ensino médio. E em 98 já teve o concurso da prefeitura. E aí, eu lembro que um amigo meu chegou lá em casa e disse, teu nome tá na lista, cara, Joab Santos. Eita, grande Joab. Chegou lá em casa de bicicleta assim, todo... Joab passou também naquela mesma época? Não, passou no outro, em 99, né? Aí ele disse, cara, teu nome tá lá na lista, cara. Disse, na lista de quê? Do concurso. Nós fizemos aquela prova, pô, eu vou lá agora. Aí, a pé, chegamos lá, tava na lista. Tomei posse, cara, muito bom. Cara, que emoção. Primeiro salário, eu juntei, eu guardei. Com o segundo salário, 2 salários, comprei uma televisão. Olha! Ó, já melhorei o quarto, né? Nossa, foi fantástico isso. Essa foi uma experiência muito boa. Caramba, E aí eu passei 7 anos lá no José Coriolano, fazendo... Sala de aula ali todo dia. Todo dia. Os alunos ainda hoje lembram da época que a gente trabalhou lá. Pô, então você foi professor, começou a dar aula, passou num concurso novinho mesmo, né? Foi 25 anos por aí. E lá no Coriolano eu me identifiquei com aquela turma lá, né? Alunos carentes, alunos que não tem praticamente nada na vida, só tem que se apegar à educação.
E ali eu tava eu tava praticamente na faculdade ainda, já no meio do curso. Sabe aquela cabeça latente, assim, aquela coisa de fazer o seu papel, né? Ou ver a realidade dos alunos. E eram crianças fantásticas ali. E teve um momento muito interessante que foram os pais dos alunos. Eles chegaram na direção da escola e disseram: a gente quer que nosso filho continue com esse professor aí. Se tirar esse professor, a gente tira os alunos. Então veja que eu consegui, além de conquistar os alunos, os pais. E ali eu fiquei segunda série com aquela turma, terceira, quarta. Eu fui seguindo ano a ano com a mesma turma. E a gente descobriu talentos ali dentro daquela turma, né? E hoje em dia são tudo bem-sucedidos na vida, essas crianças que hoje já são adultos, né? Que legal, cara. Você encontra essa turma ainda? Encontro. A semana passada mesmo tava tendo um depoimento lá. Tudo adulto, pai de família, mãe de família. Com certeza. E foi um chororoto quando eu anunciei, né? Na época, em 2004 para 2005, passou uma lei, né, sobre a disponibilidade do dirigente sindical. Ou seja, sai do trabalho, ou seja, sai da função original, que seria professor, e fica só no sindicato, disponível. E ali eu fui anunciar isso e foi um chororô danado dos alunos, cara. Não, professor, não sai não, a gente ama o senhor, gosta muito. Foi em 2000, mais ou menos 2000? 2004. 2004. Isso. Porque você ainda ajudou a fundar o sindicato, mas fez parte no início da diretoria do sindicato? Sim, 2001... nosso presidente fundador, Deusdedito Dias, ele me convidou para participar, né, da diretoria. Eu era o vice-presidente ali do conselho provisório e depois realmente eleito em Assembleia Geral. Mas aí você dividia com a sala de aula ainda, não é? Com certeza, mais ou menos 7 anos, né, sala de aula e sindicato. Naquela época a gente estava começando, tinha poucos sócios, pouca demanda, mas eu digo que o Sindicep, ele nasceu num momento dramático da vida do servidor. Ali entre 2000, 2001, 2002, 2003 até 2004, nós tivemos momentos terríveis, né? A gestão municipal não entendia o papel do sindicato, né? Existia toda uma perseguição em cima dos dirigentes do sindicato. Os servidores tinham medo de falar comigo, falar com o sindicato, porque podia ser visto. E ali a galerinha estava tudo em período probatório, né? E tinha uma lenda que quem é servidor em período probatório, se o prefeito souber que está envolvido com o sindicato, ou conversando com o sindicato, vai se ferrar. Nossa. Né? Então a galera. Tudo mentira, né? Tudo mentira, porque quem está em período probatório nada tem a ver com a sua vida como cidadão. Lá é seu trabalho. Né? Então, isso é uma lenda, uma grande fake news, mas naquela época a gente já sofria isso. E o sindicato cresceu muito, né, com esse trabalho de informação correta que a gente deu. E Deusdedito foi, sim, muito importante para a fundação do sindicato, fez um trabalho belíssimo. E aí depois, em 2005, eu dei continuidade, né, na minha primeira eleição como presidente. E o sindicato, até hoje você faz parte do sindicato, você necessariamente nem sempre como presidente, retornou agora recentemente, a eleição foi nesse ano, né? Final do ano passado? Final do ano passado. Final do ano passado. O que é que representa para você o sindicato, Johnny? Enquanto pessoa, enquanto servidor? Olha, eu posso falar dos dois lados, né? De quem está dentro e quem está fora. Né? Quem está dentro é pauleira, porque você está enfrentando interesses contrários. Nem sempre o governo é do diálogo, nem sempre o governo ele atende às reivindicações, nem sempre o governo quer conversar com os representantes dos servidores. Pelo outro lado, de quem está fora, acha que tudo é fácil. Sim. Acha que é só dar uma entrevista, fazer um movimento, fazer uma greve que se resolve tudo. E não é assim. Né? Eu aprendi no movimento sindical que com diálogo é que se consegue. Se for com pau e pedra, não consegue não. Não vai. Né? Tantos anos aí, você tinha que aprender isso, né? Com certeza. De fato, é a lógica. E eu tive uma boa relação com todos os prefeitos. Tive uma boa relação com o saudoso prefeito Chico Coelho, eu tive uma boa relação com o prefeito Benedito Lourenço, com o Ricardo Ramos, com o César de Preto, mais ainda, que ele era servidor. Qual foi o que você encontrou, o que o sindicato, e você especialmente, não pode falar por todos, mas na sua visão enquanto servidor, enquanto sindicalista, qual foi a gestão mais fácil de diálogo? César de Preto. Ele nasceu dentro do sindicato, participou dos movimentos, das assembleias, e ali ele já sabia da nossa pauta. Então, teve uma facilitação e acesso aos direitos dos servidores
Pode ser que alguém não reconheça por conta política, de politicagem, mas na minha visão e na visão de muitos, foi a gestão que mais direitos trabalhistas dos servidores foram concedidos. E a gente agradece mais a César de Preto por isso aí. Uhum. Já que a gente está falando de sindicato, como que você vê a questão do olhar das pessoas para o sindicato, para a função de vocês, que vocês exercem para os servidores, que consequentemente reverte melhorias no dia a dia da população também? Com certeza. O servidor é aquela pessoa que está ali prestando os serviços públicos para a população. Então, quando o servidor ele é valorizado, ele rende mais lá na ponta. A população percebe isso daí. Né? Então, o servidor, ele é o governo lá na rua. Né? Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla, para que o governo ele valorize os servidores. Não só a questão salarial, mas às vezes faltam condições de trabalho mesmo, de atender a população. Muitas vezes o servidor ele faz vaquinha para comprar o que está faltando, para não deixar a população desassistida. Então, o sindicato ele entra nesse momento, porque o servidor sozinho, se ele encarar, ele pode se prejudicar, ser perseguido, ter uma retaliação, ficar mal visto ali naquele momento. Então, o sindicato é a instituição com advogado, com justiça, com tudo pelo meio, com toda a força para enfrentar. Então, a gente recebe a demanda e vai lá no governo dizer, está acontecendo esse problema, vai resolver ou não? E aí a gente procura os meios. Então, muitas vezes a população ela é enganada por algumas elites, né? A população ela leva a crer que o sindicato só quer baderna, bagunça, politicagem. Não é isso. Não é isso. Pode ser até que tenha pessoas mal intencionadas infiltradas nos movimentos nobres. Mas aí a gente vai rechaçando isso e vai desmistificando e desconstruindo isso daí. Que massa, são 10h35, ainda tem muita história para rolar por aqui. Meu convidado de hoje especial, Johnny Monteiro. Muita gente o conhece pelo sindicato, a gente já falou sobre o sindicato, mas eu quero saber de muita coisa da sua vida, claro, o que for possível falar aqui. Tem muita história ainda com Johnny Monteiro. Valeu, gente, pela audiência. Segue aqui conosco também a live rolando no Instagram. Voltamos já. Estamos de volta com o programa do Bruno. 10h38, de volta aqui ao vivo com o programa do Bruno. Abraço para todo mundo que está mandando mensagem no nosso WhatsApp. A Elizabeth Marreiro, lá da Ilha da Roça, diz que está muito feliz pelo convidado de hoje. Admira muito Johnny, ele é competente e dedicado com os seus deveres, é um bom amigo, é competente no que faz. Diz que é muito sua fã, viu, Johnny? Você conhece a Elizabeth Marreiro? Abre aí, Luciano. Agora sim. É uma amiga, estudamos juntos na faculdade de pedagogia. Já fui na casa dela lá na Ilha da Roça. Ilha da Roça porque quando chove fica tudo ilhado lá, é difícil de sair, entendeu? Mas é uma pessoa maravilhosa. Um abraço para ela. Tem uma pessoa aqui que não mandou o nome, a foto dela são árvores e o céu, mas está dizendo que o programa é excelente, o convidado então, vocês são tops. Maravilha, parabéns. Anônima aqui, é Selma. Selma, um beijo pra ela então. Selma, obrigado Selma pela mensagem. O Helena do Sítio São Brás, Santa Cruz, tá parabenizando aqui Johnny, que é a voz da categoria, né, que contagia muita gente também. Muito obrigado, gente, aí pela audiência. Pessoal no nosso Instagram também, na live. Mas vamos lá, Johnny. Vamos seguindo aqui com a nossa conversa. Tua infância, eu quero voltar de novo aqui na linha do tempo. Você trabalhou como catador de papelão, você trabalhou na feira pegando frete. É verdade, Você fez de tudo. Cara, você imagina que eu tô no lucro, né? Eu não morri quando eu nasci lá com aquela doença maldita lá. Teve esse milagre que aconteceu na minha vida. Não fiquei com sequelas, retardo mental, nada disso. Sou um cara muito feliz, muito sadio. E quando eu cheguei em Oricuri, com 7 anos, por aí, eu nunca parei, não, entendeu? Eu tinha que trabalhar, cara. Minha família tinha uma certa condição, sim, mas eu não tinha grana, né? Você queria aquela independência financeira, mesmo moleque queria pegar o dinheiro para comprar o picolé na hora que quiser, a pipoca na hora que quiser. Exatamente. Né? Aí aqui do lado tinha um lixão aqui, onde é o posto Quixadá,
posto de gasolina que tinha dali, era tipo um lixão, né? E aí eu pedia pra minha mãe pra vir catar papelão aí, e ela deixava. E aí catava aqueles papelão, ia levando aquela coisa lá pro quintal da minha mãe, enchendo o quintal da minha mãe de lixo. E aí eu vendia, sabe pra quem? Seu Elesbão. Sim, pai de alemão. Isso, ele comprava na época, parava o caminhão lá e comprava a reciclagem todinha. E Que me dava garoto esperto, hein? me dava umas moedinhas, né? E aí ele me falou um negócio, ele disse, olha, lata dá mais dinheiro, viu? Lata. Ah, e tu? E aí eu já me liguei para começar a catar latinha também e vender para ele. Mas foi muito bom. Foi 1 ano e pouco só. Coisa de garoto, né? Não atrapalhava a escola, não. E é verdade que você foi locutor de carro de som também? Sim, sim. Ali foi... Eu falava algumas palavras assim na escola, né? Ah, Johnny Monteiro, presente. Baixa aí, Luciano, vai a trilha. Vai lá. A professora chamava meu nome, eu, presente, já forçando a voz, né? Porque eu tava naquela mudança da adolescência, né? E algumas pessoas disseram, tem uma voz bonita, vai ter uma voz bonita. E aí eu coloquei isso na cabeça, né? E aí eu ia ali pro Cine Santa Terezinha, o cinema de Gilvan. Sim, sim. Alemão, garoto, tava lá já, Anunciando os filmes. Eu acho que tinha umas caixinhas de som pelos postes, anunciando os filmes. Eu ficava por ali apiruando e um dia ele deixou eu falar no microfone, né? Ele, tu sabe ler? Eu disse, eu acho que ele alemão nem lembra dessa história. Ele disse, lê aí esse cartaz aí. Aí eu li, na época, Cine Santa Terezinha apresenta Rambo 2, a missão. Aí, pô, dava pra tu falar isso aí, cara. Aí eu fiquei por ali. De vez em quando eu ia lá e ele deixava eu falar no microfone. Aí um dia, sabe que falar no carro de som é o top, né? Ah. É o top. Aí ele disse, vamos sair no carro de som. Aí ele ia dirigindo, e aí ele muito generoso, o alemão sempre foi muito generoso. Isso eu tô falando dos anos 90, por aí. Sim. Ele dava aquelas dicas, né? Fala assim, puxa mais essa palavra e tal. E ali a gente anunciava o jogo de futebol do estádio Bigodão. Sim. Né? 4 horas da tarde, deixa eu ver... Rua da Baixa vai enfrentar o Ramalate, os times da época, né? Vai ser eletrizante e tal. Aí eu anunciava aquela coisa lá, os filmes do Cine de Santa Terezinha e também o jogo de futebol lá do... Eu só não gostei quando ele me chamou para anunciar enterro, né? Isso aí acabou com minha carreira, meu amigo. Porque... Aí você viu, isso não é pra mim, não. Coisa triste ali. E aí eu fazia também essa parte aí, mas foi muito bom. Só que eu não segui, né? Só que aí eu despertei no meu irmão esse interesse. Porque ele, molequinho pequeno... Então quer dizer que Johnny Monteiro, ele se inspirou em você para ser radialista, ser locutor hoje? Eu acho que sim, porque ele treinava, ele treinava no quarto, cara, desesperadamente ali, ia treinando e melhorando a voz e ele produzia os textos e se tornou um grande profissional, né? Trabalhou até aqui na Voluntários da Pátria e outras rádios, e hoje ele tem carro de som e trabalha lá fazendo propaganda na publicidade, né? Muito importante essa história. E é um cara muito romântico também, né? A gente vê os vídeos dele na internet. Romântico. Você também é um cara romântico, você é casado, tem uma filha. Como é a sua vida familiar, Johnny Monteiro? São 15 anos de casado, né, com Dona Val. Eu tenho uma filha de 13 anos, Letícia. Assim, eu divido a minha vida em antes e depois de Letícia, né? Porque antes era só eu praticamente. Agora, quando você tem um filho, cara, muda tua cabeça, teu coração. Tudo que você vai fazer, você pensa na criança. Eu tô há 1 ano e 8 meses com esse pensamento assim também. Você diz, pô, eu quero... meu pai é exemplo pra mim, então eu quero ser pelo menos a metade do que meu pai foi pra minha filha. Verdade. Porque assim, eu não acredito naquela educação de blá blá blá, entendeu? Educação, por exemplo, não adianta o pai fazer um discurso bem bonito pro filho e ir lá na frente o filho ver que era mentira, entendeu? Sim. Então, do jeito que meu pai se comportou a vida toda, nunca levantou a voz, nunca foi violento, sempre foi acolhedor, carinhoso, e cuidava da família realmente. Eu também tento ser para minha filha, porque lá na frente ela vai educar o meu neto mais ou menos parecido. Não siga 100%, né? Sim. Mas é pelo exemplo que você educa, e não aquela ladainha que muitas pessoas acham que isso ali funciona. De forma nenhuma. Você tem que ser exemplo para o seu filho, para continuar aquela linhagem educacional.
A gente tem muita violência hoje, muito suicídio, muita ansiedade, muitos... É um mundo louco, de cabeça para baixo. Eu acho que por falta desse momento Concordo. de abraçar, de ficar perto, de dar o carinho que a criança precisa, desde pequeno, não é só quando é adolescente que vira um problema que você vai lá brigar e gritar, não. Então é importante isso daí. E eu acho muito importante. Eu sempre fui um cara, assim, bem romântico também. Inclusive, na parte da entrevista de Rato, você mandou uma mensagem aqui, eu só vi depois porque foram muitas mensagens, e você disse que adorava quando ia para os shows, eu não sei se era Banda Choque, no Casarão, que tinha... você gostava da hora da música romântica. Isso. Como era naquele tempo ir ao Casarão, aquela paquerada toda? Você sempre foi um cara paquerador? Não, é tímido pra caramba. Tímido? É, muito tímido. Eu acho que foi uma espécie de trauma, entendeu? Eu tava aqui no Doindilho, na formatura, aula, aquela dança final, né, do baile. Sim. O baile. E aí eu queria dançar com uma menina que tinha lá. E aí a professora disse, não, você não sabe dançar. Aí você não vai dançar com ela. Você não sabe? Como assim? Ela já tinha visto você dançar? A gente tava ensaiando, entendeu? Ensaiando a valsa, né? Ensaiando a valsa você ali. Imagina a professora dizer isso pro aluno, você não sabe dançar. Eu já tinha uns 10 anos por aí, 10, 11 anos. Então tava todo mundo ensaiando a valsa, e aí eu cheguei na professora e tive coragem, né? Professora, eu quero ficar dançando com aquela menina. Aí ela disse na minha cara, você não sabe dançar. Ela vai dançar com fulano e você vai dançar com ciclana. É porque ciclana não sabe dançar também. Aí só podia ser isso, né? Aí eu fiquei traumatizado. Eu nunca aprendi a dançar por conta desse dia. Aí o Casarão já tinha uma dificuldade toda grande dos pais deixar ir pro Casarão, né? Ali tinha que ser um cara maiorzinho, né? E ali não sabia dançar e ficava ali só encostado na grade esperando a hora do rato. A hora do rato. Que é o rato som que ele chegava na Banda Choque por aí. E cantava música romântica, música internacional. E ali esvaziava, que a galerinha do rock saía, o pessoal que gostava de rock, na época tinha aquele rock romântico, né? E ali discoteca, era bem legal também. Não tinha piseiro ainda não, viu, gente? Tinha não, nos anos 90 não tinha não. E aí ficava bem esvaziado o dance, e só ia para o dance quem gostava de dançar música lenta, música romântica, aí, Johnny, agarradinho. Aí é minha hora. A minha hora, agora eu vou. Mas aí a professora bloqueou. Batia a cabeça e lembrava, poxa, mas eu não sei. Mas eu não sei dançar não, cara, bicho. Aí ficava por ali. Só que já tinha todo um esquema com aquela menina ali, você já tava paquerando antes, e aí rolava aquela dança, mas não passava de dança não, era só dançar mesmo. E você tá aí há 15 anos casado, e são muitos anos, né, Johnny? É uma vida já. E você sempre quis ter essa vida tranquila, em casa, casado, com a família. Como foi assim o seu pai? Você sempre almejou sempre. Isso? Olha, essa semana minha mãe disse, completamos, se seu pai tivesse vivo, a gente tava completando essa semana 50 anos de casado. Então, na minha família sempre tem esses casamentos longos para sempre, né? E eu idealizava isso daí para mim. Eu disse, pronto, eu vou estudar, eu vou constituir uma família para durar para sempre. E aí a gente vai para 15, 16 anos já de casado. Lógico, tem altos e baixos, vai, claro, não vai, aquela coisa toda de todo casamento, mas a questão é paciência, né? Deixar as coisas acontecerem, a gente vai resolvendo, vai dialogando, que o diálogo é o mais importante, claro, principalmente o respeito nesse momento. E aí a gente tem uma filhazinha e a gente tá tentando aí seguir a nossa vida. Olha, mensagens aqui do Antônio Ribeiro, pedi pro pessoal colocar o nome, viu, gente? Eu vou falando aqui porque eu conheço pelas fotos, mas o pessoal que mandar mensagem aqui, manda o nome também. Parabéns, Johnny, você foi meu colega de classe no Fernando Bezerra nos anos 90. Nós treinamos muito Kung Fu, inspirados por Bruce Lee. Isso. O grande Elson Lima, meu amigo Elson Lima, tá dizendo aqui, entrevista muito boa, sensacional, Johnny. Top, gente da gente. E outro aqui que mandou, mas não disse o nome, mas eu conheci pela foto, é o Luizinho, faz parte do Sindicep também, nosso amigo Luizinho, tá dizendo que tá na escuta do programa. Um abraço para você, Johnny. E é isso, o pessoal tá mandando aqui, demonstrando muito carinho
por sua pessoa. Eu quero falar, Johnny, sobre a Jéssica Monteiro, também está aqui falando que estamos aqui no Três Postes, só esperando a participação do tio Johnny, sua sobrinha, né? Isso. Aqui está dizendo que o avô está confirmando tudo, que falou que a injeção na época era 100 cruzeiros, ainda sobre aquela questão do seu problema de saúde. E a Ivone do Machista também te parabenizando. Mas eu quero falar agora sobre política. Agradecer a todo mundo aí pela mensagem. Falar sobre política porque você ingressou na política. Você, para quem não sabe, foi candidato a vereador 2 vezes, mas tudo começou com uma candidatura a vice de Dr. Anderson Aquino pelo PCdoB lá em 2008, né? E como foi esse convite? Como foi essa decisão para partir para tentar entrar na vida política, Johnny? Foi difícil, porque a gente tinha uma visão de lutar pelo sindicato, pelas organizações sociais, né? Lutar, desenvolver, bater nessa tecla sempre pela melhoria de vida do povo, né? Agora, a gente viu que é difícil, só pela política que consegue, porque a política ela ocupa todos os lugares, ela que toma as decisões, sem ser pela política é muito difícil. E ali a gente pensava em criar uma terceira via. Não era uma coisa nossa, era a população que queria uma terceira via. Na época era Bill Ramos, Chico Coelho, que até Chico Coelho perdeu. Aliás, Ricardo ganhou a primeira vez, né? Sim, era a polarização eterna de Uricuri e outros municípios também. Sempre tem 2 grupos. Eu acredito que seja uma farsa, não tem essa briga entre eles. Apenas eles se revezam no poder. E o povo gosta, né? Porque elege sucessivas vezes. Só que naquele momento, em 2008, a gente vinha escutando o povo dizer que queria uma terceira via, uma terceira opção. E aí foi quando surge a nossa ideia, né, de trabalhar o nome de Dr. Anderson para prefeito. E ali lança o nome dele e o povo começa a dizer que é um bom nome, uma boa opção, boas propostas. E ali, naquele momento de negociação com os partidos, ninguém quis ficar com a gente. Pularam para os grupos grandes. Entendi. Todas as lideranças políticas dizendo que queriam a terceira via, na hora do frigir dos ovos ali, era tudo uma grande farsa, porque eles pulam para o lado que tem o dinheiro, né? Os grandes grupos. E aí Dr. Anderson disse, olha, e agora? Nosso projeto, o que a gente faz? A gente não tem sequer um vice. E eu sairia candidato a vereador naquele ano, de 2008. Aí houve o convite do Dr. Anderson, você não quer compor a chapa comigo, não? Você desiste desse seu sonho de vereador e fica na chapa de vice, uma chapa pura do PCdoB. Topo, eu tô aqui para toda a obra, né? E aí a gente fez uma campanha muito humilde, tínhamos o carro do doutor com uma caixa de som para fazer os comícios, e a gente ia em toda a fazenda, sítio, povoados, conversando com o povo, e o povo dizia, não, pode contar. Mas na hora H... farrapava, né? Farrapava. E aí quando eu falava, eu fui candidato a vice-prefeito de Uricuri. Nossa, que chique, né? Mas o povo na época não abraçou. Qual foi a votação? Uns 500 votos por aí. E estava bem polarizado porque Bill Ramos não pôde ser candidato, lançou o filho Ricardo, foi lá onde começou a carreira política de Ricardo, e aí polarizou demais, Chico Coelho contra Ricardo acabou sendo eleito, e aí vocês fizeram que era possível, né? Foi verdade. Tentaram. Com certeza. E aí teve as candidaturas de vereador, né? E eu queria falar muito sobre isso também, das coisas que eu tinha guardado para falar, porque eu achei bem interessante. Fiquei sabendo já depois de uma das propostas que você tinha, que era de doar o teu salário para uma biblioteca. Você não queria salário de vereador. Como foi isso aí? Surgiu como foi essa ideia? Você teve 2 candidaturas, 2012 e 2016. Foi na de 16, não é? Foi 16, a 12 também. A 12 também? A 12 era doar todos os salários para um projeto de escola de informática, para crianças de escolas públicas, né, que não tinham dinheiro para pagar esse curso. Porque através do computador, a criança desenvolve melhor as suas habilidades intelectuais. E em 2016 não, aí já veio com um registro em cartório de doação de todos os salários para projetos sociais. E ali foi diferente, né? Uma coisa diferente. Como é que eu poderia chamar a atenção da sociedade?
já que a sociedade acha que os políticos só querem saber de dinheiro. Né? Então eu queria usar os meus 15 anos de trabalho no sindicato, no movimento estudantil, no movimento social, a minha vida pregressa, e dizer, olha, eu não estou aqui pelo dinheiro, porque para mim vereador não é emprego, não é profissão, é uma função nobre por um período, e eu quero trabalhar de graça, quero ser um vereador grátis. Era assim que eu chamava, botei até na minha Kombi, vereador grátis. E o povo levou em graça isso aí. Né? Não levou a sério. Ninguém acreditou. Né? Infelizmente. Aliás, muita gente não acreditou. Porque você não acredita que isso passa pelo fato do político, nem todos, mas claro, uma grande maioria a nível de Brasil não passar tanta credibilidade, e você viram a sua Kombi lá e disseram mais um. Exato. Com certeza, a classe política não tem credibilidade. E ela faz de tudo para não ter. Por conta da corrupção. As pessoas dizem, eu não quero entrar em política porque é muita sujeira, muita corrupção, muitos escândalos. Mas a classe política dominante, ela passa isso mesmo, para que o cidadão de bem não queira entrar. Está dando certo para eles, para que cidadão de bem entrar aqui para atrapalhar nosso negócio, né? E aí eu colocava essa questão, gente, eu não quero salário, eu quero ser um vereador de graça. Todos os salários a que tiver direito será doado para projetos sociais. E aí as pessoas dizem, é bonitinho sua ideia, mas será que você vai cumprir isso? Vota em mim e depois você vai ver. Só que aí foram 130 votos. E aí, infelizmente, eu não consegui, porque são 100 candidatos, né? Os candidatos, Bruno, gastam 200, 300, 400 mil reais para se eleger. Isso não sai no salário, não. Então, infelizmente, enquanto houver o poder econômico do dinheiro para se eleger, infelizmente, não tem como cidadão de bem que não tem dinheiro ser eleito e fazer o que tem o sonho. Eu acho a tua proposta excelente. Você não pensa mais em disputar? Se aposentou da tentativa de chegar à Câmara de Vereadores? Sim, eu acho que é a primeira vez, inclusive, que eu estou falando sobre isso. Eu tive a decepção de 2012, depois de 2016, e aí conversando com a família, conversando com alguns amigos e conversando comigo mesmo, né? Sim. Durante todo esse tempo. Foi um momento triste, porque eu ia na casa das pessoas e as pessoas, elas pediam dinheiro para votar, né? Sabe aquela frasezinha que até hoje me magoa, eu ajudo quem me ajuda. Nossa. Sua proposta é boa, mas eu tô querendo uma grana aí. Olha a situação que a gente vive hoje no país, né? E aí, aquelas conversas de que o fulano deu 500 reais, o fulano deu 1.000, você não vai dar nada pelo voto? Cara, eu tô prometendo que serei um vereador de graça para trabalhar para desenvolver a cidade e melhorar a sua vida. Porque todo mundo fala assim, mas o vereador ganha aí 10 mil reais e não... Aí chega um com a proposta de dizer, olha, eu não quero, tô falando aqui 10 mil reais, mas eu nem sei quanto ganha hoje, mas é nessa casa. 10 mil. Chega um que diz assim, olha, meus 10 mil reais eu vou reverter todo mês, eu não quero R$1 para projetos sociais, seja na educação, seja na saúde, onde quer que seja. E o pessoal tem a oportunidade, tem ali uma pessoa se oferecendo para fazer o que a sociedade tanto cobra, mas na hora H vai naquele que... E não é qualquer aventureiro que estava ali na frente deles. Era um cara que já tem 15, 20 anos de história e de luta em defesa dos trabalhadores, em defesa de Oricuri. E as pessoas não abraçaram essa ideia. Então eu saía até com ânsia daquele lugar. Né? A pessoa me conhece, sabe quem eu sou, conhece a minha história e quer que eu compre o voto. Algum amigo seu chegou a pessoa que você se decepcionou, se você achou que era certo, mas disse, não, me ajuda aí também, teve gente... Amigo não, cidadãos em geral. Né? A gente andou em muita casa, cara, a gente foi praticamente em todos os bairros, fazendas e povoados, conversar com muita gente. E as pessoas, praticamente todas elas queriam alguma vantagem financeira, alguma promessa. Eu lembro de um senhorzinho que falou, eu não quero nada que eu sou aposentado, mas para minhas 2 filhas, se você conseguir um emprego, tá garantido os votos. Aí eu disse, cara, não é essa visão política que eu tenho, né? Então eu tinha esse sonho de ser um vereador para ajudar a cidade de Oricuri. Você desistiu, e então? E eu decidi encerrar minha carreira política partidária, nunca mais. Quem quiser gravar aí o programa, anotar, fazer... Nunca mais Johnny Monteiro será candidato a cargos eletivos no Brasil e no mundo. Nunca mais, né? Agora eu quero ser apenas um eleitor, um cidadão comum.
Uma pena. Seria um grande político, um grande vereador, tenho certeza disso. O Elcio está dizendo aqui que eu falei top, mas é TDP, é Turma dos Pregos. 11 horas, eu vou para mais um intervalo comercial e volto já com os finalmente aqui do meu bate-papo com Johnny Monteiro, falar aqui sobre as perspectivas dele de futuro. Tem ainda um restinho aqui de programa, continuação. Depois do intervalo, agradecer demais aos patrocinadores, a Clínica de Óleos Dr. Anderson Aquino, Restaurante Chico Guilherme, minha amiga Nana, Aspecto Calçados e Juarez Saraiva, o Residencial Rodovalho Menezes, a todos os parceiros aqui do programa do Bruno. A gente volta já. Onze 3, de volta aqui com o programa do Bruno, nesse sabadão quente, dia 27 de novembro, final do ano já tá aí, o ano foi-se embora. E, Johnny, para a gente fechar aqui o nosso programa, queria saber de você o que é que você almeja no futuro, o que é que você pensa da vida. Eu sei que você é um cara que é bem resguardado, você já falou muito sobre família, tem uma rocinha, é o seu lugar de sossego, de pensamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é que você almeja no futuro também? Como você vê o Johnny daqui a 10, 15, 20 anos? Exatamente, eu agradeço demais de estar podendo falar sobre essas coisas, que a gente passa anos sem tocar nesses assuntos, né? Fica no fundo da memória ali, mas minhas férias de escola eu passava na roça, então eu já venho trazendo isso da infância, né? Eu fazia de tudo para me comportar bem, para nas férias meu pai deixar eu ficar na roça, que eu amava ficar lá no sítio, ele sempre gostou também. E aí agora mais recentemente, bem próximo dele falecer, ele comprou uma roça, né? Aí ele diz, olha filho, você nasceu primeiro, você escolhe o seu pedaço primeiro. E aí me levou lá no terreno, aí eu escolhi lá um cantinho. Onde lá, é aqui nos 3 Postes, que fica depois do Canacuí, ali na Serrinha, um lugar muito bom. Muito bonito ali, 2, 3 quilômetros. E essa noite choveu lá, fica tudo bonito, né? E aí eu escolhi minha tarefa, né? E comecei a construir uma casinha lá e já tá dando para morar lá. E aí as plantas e tudo isso, eu gosto demais de produzir alimento. Criar animal não, porque dá muito trabalho e eu tenho que sair, né? Mas as plantas não, eu estou cultivando um pomar, muitas frutas e tal. E a família usa como um point, né? Para visitar. Aí recentemente a gente colocou uma mesa de sinuca lá para treinar, né? Meu pai sempre gostou de sinuca, né? Então eu tenho mais ou menos os mesmos gostos que o meu pai tinha. E aí ali nas sinucas, para você ter uma ideia, a cada hora de sinuca você anda 1,5 km. E é bom para a saúde. A cada hora de sinuca? Exato. Que é naquele vai e vem, vai para outro lado da mesa. Isso. E ali fica a minha mãe, mandar um beijo para minha mãe que deve estar ouvindo agora. Minha mãe joga pra caramba, cara. Minha mãe mesmo? É uma senhora que dá umas boas tacadas. E ali a gente bate papo, a gente esparece, a gente fala de coisas do passado, do presente e do futuro, sempre ali arrodeando a mesa. É uma terapia para todo mundo, né? E a roça tá ficando bonita lá. E se quiser um dia dar uma passada lá para conhecer, fica à vontade. Claro. E eu gosto muito dessa questão de sentar num banco daquele, numa sombra, tocar um violão. Eu tenho lá um violão para tocar umas músicas. Sempre gostei eu gosto de música de todo tipo, música boa, né? Música que fale de amor, música romântica. E ali eu faço os meus improvisos ali no violão. Tu passa a semana aqui com bronca, disputa com prefeitura, questões de judicial, com documentação, coisa do sindicato. Aí tu vai para lá, tu medita, né? Com certeza, é uma contemplação, né? Porque você deve desacelerar. Eu aprendi isso. Eu tive um piripaque há uns 5 anos atrás, piripaque pesado, cara. Meu olho começou a tremer e aí eu procurei Dr. Anderson, oftalmologista, e ele disse, cara, isso é estresse, mano. Não tem nada a ver com a vista. Você tá 100% aí. A questão é estresse. É estresse. E aí eu comecei a sair de umas coisas que estavam me estressando e eu aprendi a desacelerar, a respirar, a contemplar. Porque o cara diz, eu vou ficar olhando as estrelas perdendo tempo? Não, cara, tu não tá perdendo tempo olhando as estrelas, olhando a lua, contemplando uma planta, vendo uma criança brincar. Não, você tá fazendo aquela higiene mental. É bom pra tu ficar ali parado, né? Isso ali me deu muito mais saúde, né? Hoje eu durmo muito melhor. Aquela cabeça acelerada de madrugada que não quer dormir nem a pau, pronto, passou, curou.
Então eu dou esse depoimento, esse testemunho para as pessoas que estão hoje com a mente acelerada, sem conseguir dormir, vivendo uma vida sem graça, né? Uma vida sem graça. Você não acha graça em nada. Você está tão preocupado com o amanhã que você não vive hoje. Sim. Então, pare, pense, respire e deixe o amanhã para amanhã. O próprio Jesus Cristo, ele disse, cada dia o seu próprio mal. Então, vamos viver hoje, aí amanhã a gente vive amanhã e vamos levando a vida. E o mais importante nisso tudo é a família, os amigos. Peguem essa mensagem aí, viu, gente? A Jéssica Monteiro, tua sobrinha, eu falei vó, né? Tá com a avó acompanhando o programa. Ô Johnny, muito obrigado, amigo. Foi show de bola, viu? Foi bom conhecer um pouco mais sobre você e tuas histórias, muitas histórias engraçadas, outras até emocionantes. Muito obrigado mesmo por dividir tudo isso aqui, não só comigo, mas com todos os ouvintes. Com certeza, foi uma terapia para mim, contar essas histórias que eu passo anos guardando só para mim, né, fica martelando na minha cabeça, e eu sempre tive vontade de vir aqui contar essas histórias. Então fiquei muito feliz com o convite, e a gente segue a nossa vida. Vou agora voltar lá para a Rocinha, os Três Portes. É um lugar muito bom, maravilhoso. Morram de inveja, viu, Luciano Pires? E olha, Bruno, quem puder comprar uma tarefa por aí e fazer uma chacrazinha para descansar a cabeça, faça, porque faz muito bem para a saúde. E uma coisa que eu quero encerrar aqui, eu tô lutando aqui para trocar o carro pela bicicleta, viu? Eita! Não só pelo preço da gasolina, mas também pela saúde. Dá pra ir de bike, não dá? 2 quilômetros, tranquilo. Então a gente, logo você vai ver o Johnny abandonando a perua. Muito bem. E andando só de bike. Eu praticamente abandonei o carro. Eu tô andando mais de bike do que de carro, porque faz bem pra cabeça e faz bem pro bolso também. Só que mais pra cabeça, é mais importante. Johnny, valeu, obrigado. Parabéns pelo programa e Deus abençoe a todos nós. Valeu, gente, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Vem aí, continuem ligados, porque vem mais um programa muito bom, programa Mulheres do Sertão. Continuem sintonizados aqui na Voluntários e eu volto no próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.